E nós iniciamos aqui o nosso programa, as nossas entrevistas também, conversando com um grande amigo aqui da casa, o Maurício Herman, ele que é jornalista, vai falar sobre o dia importante de hoje, que é o dia do jornalismo, e ele vai contar todas as suas experiências aqui pra gente. Maurício, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio aqui junto com a gente, e fala pra mim já, Maurício, como que você vê o dia como hoje, né? Dia do jornalismo, qual a importância disso na sua vida? Boa tarde, Guto. Boa tarde aos amigos da TVI, a todas e todos que estão nos assistindo. Antes de responder a sua pergunta, a minha solidariedade a todos que perderam um ente querido, né, devido a esse descontrole que nós temos hoje aqui da pandemia do nosso país. Então, que essas pessoas sejam confortadas, né, na medida do possível, diante a perda de um familiar que não é fácil, e que Deus abençoe essas pessoas aí nessa jornada, e aqueles que não pegaram ou que pegaram aí e puderem ficar em casa, que continuem em casa aí para que o vírus não seja espalhado. E quando sair dentro dos cuidados que todos, ou a grande maioria da população já sabe. Use máscara, sempre que puder use álcool em gel. Então, tá aí a minha solidariedade e essa informação, né? Eu acho que esse momento é um momento muito propício, né, a se discutir o jornalismo, a se discutir a comunicação. Eu acho que o momento, diante a todo o excesso de notícias que nós temos diante que a tecnologia nos possibilita. Até conversando esses dias com a minha esposa, ela trouxe um negócio interessante. Talvez se não tivéssemos tanta informação como nós temos hoje, né, os números de mortes diante de toda essa situação da Covid seria maior, mas também nós temos o ônus, né, do jornalismo, que passou por uma grande transformação, né? Eu acho que a primeira grande transformação com Gutenberg, quando se cria-se a prensa e a possibilidade de transmitir em maior quantidade as informações, e nessa área, nesse momento, né, nesse século que nós vivemos aí, os avanços da tecnologia. Então eu acho que cabe, né, a todo o jornalista, até seja o jornalista de formação ou o jornalista cidadão, né, que depois a gente pode entrar um pouco sobre a diferença desses dois tipos de jornalismo, a refletir diante uma situação que, quando a gente está falando da comunicação social, e nós estamos falando do jornalismo, nós temos que pensar que o jornalismo ele é para trazer aquelas informações que nós desconhecemos, né? E o resto é tudo publicidade. Então, Maurício, acho que é muito importante trazer essa reflexão, né, nesse dia de hoje, dos desafios que tudo isso tem enfrentado, né? Você citou pra gente aqui a prensa de Gutenberg, ou seja, a mudança que foi isso pro mundo todo, né? A partir do momento onde se podia imprimir ali em alta escala, né? Ou seja, não precisava mais os copistas, né, para ficar copiando tudo à mão, ficou uma linha de produção das informações e tudo mais que poderia chegar em muito mais gente. No entanto, nós tivemos aí, nós fomos criados, né, diante de um tipo de jornalismo, né, se nós pegarmos aí década de 80, de 90, até os anos 2000, um tipo de jornalismo consolidado, que tinha certos parâmetros e tudo, mas que com o advento da internet, com o advento da internet de banda larga e tudo, esse próprio programa aqui, esse acontecimento, essa entrevista com você, já é uma nova forma também de levar informação e tudo mais, né? Tudo isso ele gerou, de certa forma, avanços, mas também grandes desafios, porque isso possibilitou também que outras pessoas, outros grupos entrassem nisso e talvez não com a mesma ideia. Qual que você vê que são os grandes problemas disso tudo, né? É quando as pessoas elas abandonam, elas querem, vamos dizer assim, fazer o que o jornalista faz, mas sem os métodos que ele utiliza, sem os controles de qualidade que ele coloca? Muito bem colocado, Guto. Acho que essa pergunta é muito oportuna. Quando você citou esses anos 60, dos anos 60 aí até mais ou menos 1900 e... Então virada aí aproximadamente, vamos colocar o ano 2000 só para a gente ter uma linha de raciocínio, né?
predominantemente a informação estava nas mãos dos grandes conglomerados, né, de informação, os jornais, a televisão, as próprias revistas, né, eles detinham, né, todo um know-how técnico e todo um know-how tecnológico para que essa informação ela chegasse a nós, né, nos diversos campos, seja na política, seja no esporte, seja na cultura, seja no jornalismo empresarial, nas diversas categorias que compreendem o jornalismo. No entanto, esse tipo de jornalismo era um jornalismo que ele não possibilitava uma maior interação, né, entre o receptor, né, da notícia, né, e entre o emissor da notícia. E isso, de uma certa forma, fazia com que... Lembro-se que até havia um ditado popular, né, eu estou olhando para o Brasil aí quando estou falando dessa reflexão do jornalismo, falou no Jornal Nacional, é verdade. Então, não havia esse questionamento. Com a internet, o primeiro passo que a internet fez, ela possibilitou, não só a internet, vamos pegar o telefone também, eu me recordo de alguns programas do Roda Viva, que eu gosto, eu estava vendo alguns antigos esses dias, que era a possibilidade de você ligar, né, você ligava e aí as pessoas elas faziam alguma pergunta no programa ao vivo, já era uma forma de interação. A outra forma de interação era quando você mandava alguma carta para o jornal e essa carta era publicada, né? Eu lembro que me recordo que na TVI, até me falha a memória da pessoa, mas um dos entrevistados ele contou que ele mandava cartas de extraterrestres, possíveis contatos imediatos, e isso foi virando notícia e ele acabou criando um livro. Até preciso recordar essa entrevista que ela tem um elemento muito importante, que é esse elemento da comunicação. Mas aí, depois, quando vem esse advento da internet, começa esses grandes conglomerados ainda, eles detêm, né, o maior poder, né, diante a informação, ele tem acessos que outras pessoas comuns não têm, mas também com isso nasce o que a galera aí que estuda, os teóricos do jornalismo, eles vão chamar de jornalismo cidadão. Do que é esse jornalismo cidadão? Esse jornalismo cidadão é a pessoa que ela tem uma câmera, tem uma máquina fotográfica, tem algum equipamento ou algum outro equipamento tecnológico, que ela vai utilizar esse equipamento para levar algumas informações para aquelas pessoas que acompanham. E ela vai utilizar outras plataformas, né? Porque antigamente você tem a plataforma de transmissão como um canal, né, que possibilite fazer, né, o programa de televisão, ou você ter um canal de rádio, era muito caro. E ao baratear isso, essas pessoas com o domínio da tecnologia, elas passam a exercer o jornalismo cidadão com certo domínio técnico, né? Muitas vezes focado de forma opinativa diante a uma informação, aquilo que ela tem como conhecimento, e isso acaba ganhando uma atmosfera que hoje ela está bastante firmada, no qual o jornalismo, ele não mais necessariamente, ele sendo informativo, ele vai conseguir atrair os leitores, ou os ouvintes, ou os telespectadores. Esse jornalismo, ele acaba ganhando nesse contexto brasileiro. Claro, se a gente for olhar para o contexto estadunidense, por exemplo, já haviam jornais que tinham de forma clara a sua opinião editorial. No Brasil, isso ainda não é, na minha opinião, claro, não é algo tão consolidado, mas mesmo assim, esse jornalismo cidadão, ele acaba, de uma certa forma, hoje pautando os grandes veículos de comunicação, e uma tendência
tanto desse jornalismo cidadão como do jornalismo do establishment, da grande imprensa, ele vai acabar sendo pautado também nessa lógica de você trazer também, seja de forma sutil, né, mas porque sempre houve, né, nunca houve um jornalismo imparcial, mas hoje em dia ele está um pouco mais claro sobre essa linha editorial. Mas quando a gente vai pensar nesse jornalista cidadão, que ele detém todas essas tecnologias, muitos deles, a grande maioria, na minha opinião, eles não detêm essa técnica. E quando eles não detêm essa técnica, ou eles ignoram essa técnica da construção, eles ignoram essa técnica que faz com que a notícia ela não chegue de forma clara, a credibilidade tem dois problemas, né? Aqueles que têm a credibilidade, eles vão crescer, mas também aqueles que não têm uma credibilidade, mas que têm um carisma, eles vão conseguir aí manter uma coisa que a gente vê e já discutiu outras oportunidades com você e com outros colegas, que são as fake news. Então, hoje, na minha opinião, aquelas pessoas, sejam do jornalismo cidadão, ou seja, do jornalismo da grande imprensa, eles, além de trazer a informação, eles vão acompanhar, né, toda essa tendência e pincelar, cada um da sua maneira, um pouco da sua opinião, e também o papel de você trazer o combate às fake news. A gente vê como as fake news elas têm trazido um estrago social muito grande. Talvez há outras pessoas, né, que estudam isso, não é minha área de conhecimento, que vão mostrar diversos aspectos, né, do fake news e as mudanças aí as interferências que elas acabam trazendo para a sociedade. Só que na minha visão ainda é preciso esperar mais um pouco, né? Mais que esse estrago está aí, mas que também a informação tem possibilitado de diversas formas você não só combater as fake news, mas combater injustiças. Então é uma espada que corta dos dois lados, mas na minha opinião ela pende um pouco mais para um lado que é um lado no qual nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo veiculado, porque aquilo que se é veiculado muitas vezes se torna uma verdade absoluta. E você depois, para você reconstruir, para você quebrar, né, a flecha lançada, ela não volta. Então você vai estancar a ferida, pode conseguir estancar a ferida, mas o machucado foi feito e a informação, infelizmente, que teria como uma das suas responsabilidades trazer parte da verdade, né, parte do todo da verdade, ela vai trazer parte da mentira. E isso é bastante preocupante. Muito bem, Maurício. Acho que é muito importante mesmo, né? Nós temos toda essa noção nesse momento, né, da importância da informação, da importância da seriedade em meio a tudo isso, até trazendo essa informação para o público aqui. O Maurício, ele é um dos jornalistas aqui que assessoram, né, o programa aqui, o Telescópio, tudo, porque eu não sou jornalista, né, mas que faça esse trabalho aqui que já foi exercido por jornalista, mas também já foi exercido por advogados, por outras pessoas. Eu sou um apresentador de TV aqui, o Samuel também que faz o link aqui junto com a gente, se eu não me engano, o Samuel é publicitário aqui, se eu não me engano certinho, mas vamos dizer assim, ou seja, mostrando que existe mesmo essa participação da população, levando as notícias, tudo, mas nós temos sempre uma assessoria. O Maurício aqui, que é um dos grandes amigos aqui da TV, que sempre nos ajuda muito com isso, dando as linhas, nos ensinando a como levar tudo isso. Então, Maurício, eu gostaria de agradecer muito a sua parceria aqui com a gente, todo o trabalho que foi feito, que é feito, né? Você está exercendo também esse trabalho junto à Câmara aqui de Itapetininga, tudo na assessoria de imprensa lá, ou seja, mostrar mesmo essa seriedade, a sua luta com respeito à informação e, assim, dando os parabéns para você, homenagear também todos os jornalistas aqui de Itapetininga, que tocam aqui os veículos de informação, ou que já fizeram isso, ou que já trouxeram aqui para Itapetininga informações, já levaram informações de Itapetininga para o Brasil e para o mundo. Então, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se quiser deixar mais algum recado aqui, fica aberta a câmera no Telescópio para você.
Então, Guto, muito importante, queria agradecer essa oportunidade novamente de estar aqui falando com a população de Itapetininga sobre jornalismo, né? Muitas coisas que eu falei aqui são de cunhos pessoais, são opiniões minhas. Se você for procurar outros estudiosos da área, eles vão enxergar de outra forma, né? Então, o que eu falei não é também uma verdade absoluta, longe disso, mas é uma opinião. E gosta muito do jornalismo, gosta muito da informação e que luta para que o jornalismo seja sempre transparente, para que o jornalismo sempre consiga, quando nós pensamos de como ele vai atingir a vida das pessoas, que ele atinja de forma positiva. Puxo a orelha dos meus colegas jornalistas para que eles saiam, né? Eu acho que o jornal está na rua, claro, né? Dentro do contexto de pandemia, mas mesmo assim o lugar de jornalista é na rua. Você vai, a hora que você chegar no estúdio, a hora que você chegar na redação, né, você vai filtrar tudo aquilo que você trouxe, né? É lógico que as ferramentas são super importantes, eu utilizo muito delas, mas o mais importante do jornalismo, e acho que vem hoje falhando, né, os jornalistas em si, eles vêm falhando, eles não estarem na rua, eles estarem cômodos apenas a partir, seja o jornalista cidadão, ou seja também o jornalista de formação, eles estão muito cômodos dentro daquilo que chega de forma virtual, e eles não estão dentro da rua, que é a realidade. Eu tinha o professor de jornalismo, que é o professor Moacir, ele falava o seguinte: a notícia para nós jornalistas, ela tem que ter cheiro, ela tem que ter cor, né? E quando nós estamos apenas atrás das telas ou pelo WhatsApp, a gente não tem uma noção daquilo como que realmente é. Quando a gente está entrevistando com alguém está passando uma informação e a gente está conversando ao vivo, é uma coisa. Quando essa informação ela só chega via documentos ou ela chega só via um áudio, ela tem o modo que você vai colocar, o modo que você vai publicar isso é bastante um tanto diferente. Então eu queria parabenizar nessa data todos os jornalistas, parabenizar você, Guto. Você é um cara aí que está comandando aí a nave do telescópio de forma muito, muito legal. Eu acho que você é um cara muito esforçado, percebo isso em você, que você pesquisa, que você, ao fazer as perguntas, ao você questionar os seus entrevistados, você acaba... É percebível, principalmente para nós, que você vai... Você tem um pouco dessa técnica, mesmo não sendo formado, você foi atrás disso, foi atrás do conhecimento, né? Não existe dom, existe a pesquisa, existe a dedicação. O Samuel também aí, que está aí nas externas, super 10 aí, e toda a equipe técnica que tem por trás de você aí, Johnny, o Rafa, Lalo, todo mundo aí, o Gustavo, enfim, então mandam super bem aí. E a TVI tem um papel muito importante aí na cidade, aí mesmo diante de todos os desafios do que tange a economia também, para se manter uma qualidade na informação, para se manter uma qualidade em outros tipos de programa também. A TVI ela passa por cima do que acontece, dos problemas, e ela traz sempre algo de qualidade aí dentro desse contexto municipal. Tá certo, muito obrigado pela participação, muito obrigado também pelos cumprimentos aqui a toda a equipe da TVI, que eu transmito a todos eles também por esse trabalho de jornalismo, esse trabalho também de comunicação com a população da nossa cidade aqui.